Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos lá para mais um episódio maravilhoso com um tema que muita gente, eu acho que está esperando aí. Um tema um pouco mais ancestral, com conhecimentos interessantes sobre o caminho vermelho. Me gusta. É o caminho do coração? O caminho do coração. E para esse papo maravilhoso, a gente tem a presença do Gabriel Ossian, que é terapeuta, xamânico, integrativo, músico e engenheiro florestal. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Gratidão, Lucas, gratidão Sol e toda a tribo aqui, né, que me recebe e a todos os ouvintes por essa oportunidade. Gratidão. Que legal. Então, eu já tô aqui curioso para saber muitas coisas, porque não fizemos ainda a formação com o Gabriel, mas tá no radar. Tá no radar, né? A Regina já fez uma propaganda ótima aqui, queremos. Será um prazer ter vocês conosco, com certeza. Estamos sentindo o chamado. E dá um salve para vocês que nos acompanham aqui. Já temos aí uma boa jornada de episódios para quem quer acompanhar, né? Então deixar para você um recadinho que estamos também no YouTube com o episódio na íntegra, sem cortes. Estamos afiados aqui. E aí você pode nos encontrar também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google, Deezer, onde você preferir. E se você passar por lá, segue a gente, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa uma estrelinha e indica para algum amigo. Nosso Instagram também tá super recheado, sempre com os cortes, para você conhecer os episódios novos e outros conteúdos, né? E estamos também no YouTube, com o episódio na íntegra em vídeo. Então, se você gosta de ver em vídeo, ver os bastidores aqui de como que rola essa entrevista maravilhosa, assista lá, nos marque, siga no YouTube também. A gente vai ficar muito feliz. Legal. E aí, temos vários movimentos acontecendo, tanto na nossa casa, quanto nas vivências que a gente faz externas, né? Em ambiente de natureza. Então, muita coisa legal. Se você já passou pelo nosso site, você vai ver lá que tem a imersão de fotografia na natureza, né? Que acontece uma vez por ano só. Sim, é uma vivência maravilhosa, onde a gente une a fotografia, mindfulness, autoconhecimento, natureza, num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. É muito especial, né? Fora outras atividades, mentorias que estamos ministrando. E eu queria saber de você que nos escuta ou está nos assistindo, o que você gostaria que a gente armasse aí, né? De repente, uma vivência diferenciada. O que você tá sentindo? Porque aqui estamos rodeados de mestres, sempre. Só bruxo. Então, o Tribe Zen tá para lançar aí um evento anual para reunir a nossa tribo. Fiquem ligados, Tribe Zen Day. Isso. Uau. E inclusive também estamos com projetos aí com uma vivência com o nosso parceiro Karuna Kombucha, que tá aqui na nossa mesa. Esse Karuna, esse kombucha maravilhoso. Somos muito gratos e felizes por ter essa parceria. E se você também quiser ter o seu kombucha em casa, esse kombucha é bem diferenciado. É um kombucha que pode ficar fora da geladeira. Então você pode comprar seu kombucha em qualquer lugar do Brasil, que vai chegar sem explodir a garrafinha. E tem cupom, né? E tem o nosso cupom TRIBE15. É TRIBE 15, em número 15. E você tem 15% de desconto e frete grátis. Não é por nada, mas é um elixir de saúde e energia e vibe boa. Vibe boa. Então, de repente, você pode incorporar aí na sua alimentação, porque, né? É um alimento probiótico, assim, maravilhoso. Você quer cortar um pouco a lactose, você quer cortar um pouco os lácteos, né? E manter aí seu funcionamento muito bem do seu intestino e tudo mais, é maravilhoso. Eu tô, assim, feliz. Somos adeptos. Adeptos. Olha, a gente falou antes do papo que teria uma trilha sonora especial. É verdade. Será que vai ter uma trilha sonora especial? O que vai acontecer? Porque temos um músico aqui, né? E um belo do instrumento de poder. Instrumento. Quem tá vendo no YouTube pode observar
Você pode fazer uma palhinha pra gente aí? Com certeza. Desse som maravilhoso. Vai abrir o campo. É a Siotanka, Sopro da Alma, né? O nome da flauta nativa americana. Essa é uma flauta drone tripla, né? Então ela vai trazer um pouquinho da magia do que a gente vai conversar hoje. Coisa linda! Que demais, nossa. Que lindo. Eu sou fascinado por ter esse dueto, né? Porque é uma flauta que tem essas duas tonalidades simultâneas. Exatamente. Uma faz o constante, né? E a outra vai preenchendo as melodias. Nossa, que legal isso. Muito lindo. Queremos aprender. Tá legal. Eu já fui, agora passei uma temporada estudando o djembe. Aham. E agora, assim, tô muito feliz porque uma vez que passa a parte mais técnica, né? Uhum. A parte que se dedica mais naquela parte dos ritmos, né? De toda a parte mais teórica, vamos dizer assim. Uhum. Então, quem quer aprender um instrumento, eu acho que tem que ter essa perseverança de passar, né? Dedicar um pouquinho. Tem que cruzar a linha de fogo. Exatamente. Né? Porque depois é tão gostoso, divertido chegar num ponto de tocar um instrumento onde você simplesmente flui, sem pensar na sua mecânica. Isso é muito legal. Eu toquei um bom tempo guitarra, né? Uns 10 anos, assim, com banda. E eu gostava muito disso, né? No momento de chegar no palco e conseguir só fluir, né? Sem pensar na nota que você está fazendo, no próximo estrofe, o que vai chegar, mas você vai. E esse instrumento, eu imagino que seja um instrumento de improviso, né? Total, né? Total inspiração, né? A ideia realmente é tocar a melodia que tá na alma ali naquele momento, né? Que lindo, nossa. Uau. Muito especial. Muito legal. Então, hoje a gente vai falar sobre Caminho Vermelho, né? E a gente tava num papo aqui antes, né? Sobre o xamanismo. E eu tava perguntando pro Gabriel, né? Xamanismo e tal, seria uma linha do xamanismo, mas olha que interessante, né? Ele trouxe um conceito que o xamanismo é super abrangente, né? Quando a gente fala sobre xamanismo. Exato. E Caminho Vermelho já seria... Traga aí pra gente. É isso. É que o nome xamanismo, né? Ele é um guarda-chuva, né? Ele é um nome genérico que vai falar das expressões de espiritualidade ancestral, né? Inspirado nos povos ancestrais que tem essa conexão com a natureza, né? Com esse universo espiritual da Terra. Mas as tribos em si, elas não se autodenominam dessa maneira, né? E que é justamente de onde descende o xamanismo, né? Então o xamanismo, ele vem, né? É claro, atualmente expressões modernas, né? Mas ele vem desses povos ancestrais. E o nome que a gente utiliza aqui nas Américas, né? Eu falo isso porque é o nome que aqui é consagrado, é justamente o nome Caminho Vermelho, né? Então, porque tá falando da trilha que o buscador segue, né? Dentro do seu coração para atingir a autorrealização ou a iluminação, né? E caminho vermelho, a cor do sangue vermelho, mas também há quem diga que é caminho vermelho porque é dos povos pele vermelha, né? Mas do que a gente aprende realmente é que é esse caminho que está conectado ao coração, né? E que leva a uma verticalidade até a sua autorrealização. Que lindo. Pode-se dizer que é um caminho do sentir. É um caminho do sentir, mas a gente também está falando de tradições, né? Porque todos nós temos coração, então você pode falar, o caminho do seu coração é o seu caminho, claro, com certeza. Mas quando a gente classifica, olha, o caminho vermelho enquanto tradição espiritual, a gente está falando realmente desses costumes ancestrais, né, que vem passando de mestre para discípulo, né? Porque aqui no Ocidente a gente também tem essa passagem de sabedoria de mestre para discípulo, só que os nomes são outros, né? Sim. Então a gente não tem, por exemplo, aqui a figura do guru, mas a gente tem a figura do homem ou mulher de medicina, né? Que vai
transferindo, né, a sua linhagem, o seu saber para os seus. E também não usa discípulo, a gente fala caminhante, buscador, né? Mas em termos de hierárquico e de poder espiritual seria tão equivalente a quando a gente fala das tradições do Oriente, né? Eu escuto falar sobre neo-xamanismo, né? Que deve ser trazer essa ancestralidade somando com outras técnicas mais atuais, contemporâneas. Isso. É isso mesmo? Então, aí já é uma derivação, né? Porque o neo-xamanismo já seria isso. Ele está inspirado nas tradições antigas, mas ele aporta outras influências, né? E tem um lado bom e um lado ruim disso, né? O lado bom é porque realmente liberta as tradições, né? Então, a gente está num momento em que é muito importante esse intercâmbio cultural, né? As espiritualidades se conversando, e mesmo dentre os povos tradicionais está tendo esse intercâmbio, né? Então, hoje em dia, eles incorporam elementos que eles não utilizavam antes. Então, essa troca, né, dos povos nativos com os povos não nativos, vamos falar assim, porque todos nós somos descendentes de povos nativos de alguma origem, né? Mas então também está acontecendo esse intercâmbio. Então o lado bom é que você liberta essas tradições, traz novos elementos, né? Traz atualizações. Ao mesmo tempo, quando há um excesso, você perde a fonte, perde o fio com a raiz, né? E aí isso também faz com que perca força, né? Então é como se fosse a história do quem conta um ponto aumenta, sabe? Aquela história. Então muitos conhecimentos tradicionais, quando não tem um cuidado, eles vão se perdendo, né? Com as novas criações, novas intuições, que são importantes, mas que se não tiver o devido cuidado, vai perdendo a força. Então o Caminho Vermelho, ele também tem uma série de protocolos, de iniciações para garantir que o buscador não se perca dentro das muitas expressões da espiritualidade, né? Então, para mim é interessante por conta disso, né? Ele não tá fechado, mas ele tem alguns protocolos, né? Para você garantir que aquela pessoa, aquele iniciado, tá realmente percorrendo a forma como era feita antes, né? Que legal. E assim, tem até uma segurança, né? Então, eu costumo dizer que você não se entregaria para fazer uma cirurgia com um médico que não fosse devidamente treinado, né? E da mesma forma, dentro do Caminho Vermelho, né, os homens e mulheres de medicina, que seria o correspondente aos xamãs, né, eles passam por muitos processos para poder guiar cerimônias, né, fazer trabalhos de cura profundos, etc. Então, essas iniciações e esses protocolos, eles garantem essa firmeza, né, e essa conexão. Tem que ter o trabalho sobre si primeiro, né? Sempre, em qualquer linhagem, qualquer tradição, isso é a base. Porque aí transborda, né? Não é só um conhecimento racional, né? Vamos dizer assim. E uma coisa curiosa que eu li uma vez também, falando sobre essas tradições, era passada adiante muito de forma oral, né? Não são coisas que você encontra em livros, em faculdades, universidades, né? É muito através da oralidade, né? Perfeito. Só as tradições ancestrais, elas preferem a oralidade. Por quê? Porque você garante que está transmitindo conhecimento vivo com a sabedoria do espírito que flui a cada momento, né? Então, quando você escreve um conhecimento espiritual, é como se você estivesse cristalizando aquilo, né? E qual que é o problema de você cristalizar um conhecimento espiritual? Além dele poder cair em mãos erradas, digamos assim, ele está sujeito a interpretações que são completamente distintas do propósito original daquele momento, né? Então é como se você tirasse de contexto, né? Então, para garantir que esses conhecimentos não vão sair do contexto, eles são preservados de forma oral, né? Além da transmissão quântica que vai quando você está na presença, né, de um professor, de um instrutor, porque ele não está transmitindo só um conhecimento técnico, ele está transmitindo toda a vivência, toda a jornada, né? Todo o fator ali energético que está por trás daquele conhecimento que ele está transmitindo, né? Então é como se tivesse uma carga energética junto com o conhecimento, né? As memórias, as intenções, né? Toda essa carga ancestral que vem junto, né? Diferente de você ler um livro e você receber uma transmissão direta, né? Sim, nossa, que interessante isso. E tanto que eu imagino que isso é muito legal, porque o próprio facilitador ou o próprio mestre, ele tá em constante transformação, né? Então, cada momento, imagino você com essa experiência, a cada vivência tem algo especial, algo novo, algo único. Exato. Ali.
Nossa. Muito massa. Eu senti esses tempos atrás, por exemplo, a minha avó, né? Minha avó é curandeira, mas ela não sabe o que ela é. E ela sabe um monte de coisa com ervas, parte de medicinal, assim, ela vai no meio do mato, ela vê uma batatinha, ela fala, isso é bom pra isso. Que legal. E aí, são conhecimentos, eu comprei alguns livros esse tempo atrás de medicina, de plantas medicinais, mas me veio um chamado, eu falei, poxa, minha avó é viva ainda, por que eu não vou lá direto na fonte e aprendo com ela, né? É diferente. Olha aí. Com certeza, porque ali talvez a batatinha da sua avó até esteja no livro. Mas como colher, como sentir, como, né, assim, aquele fator, né, que tá para além das linhas, né? Isso com certeza não vai estar em nenhum livro, né? Você estava comentando que o caminho vermelho, eu não sei se o caminho vermelho, a sua abordagem não é tão ligada com as medicinas, as plantas de poder. Sim. É o caminho vermelho ou é a forma que você conduz? Posso clarificar isso, né? Atualmente, quando a gente fala de ayahuasca, né, e plantas da floresta, a gente já associa diretamente com o xamanismo, né? E isso, claro, tem um entendimento, tem um porquê disso. Ao mesmo tempo, isso é uma simplificação, né? Por quê? Por exemplo, quando você fala a palavra xamã, ela vem dos povos Tung, lá da Sibéria, né? O Mircea Eliade, que é esse antropólogo que estava estudando, né, essas tribos, e não existia uma palavra, a palavra xamanismo é moderna, né? Então, como é que foi a história? Ele começou a comparar a sabedoria, né, desses homens e mulheres de conhecimento dessas tribos e começou a falar assim, nossa, mas isso que esses pajés, esses homens e mulheres fazem aqui é a mesma coisa que os curandeiros dos índios norte-americanos fazem, né, que os índios brasileiros também têm, que lá na África também tem. Então ele começou a comparar essas tradições e deu um nome, xamanismo, né? Que era o estudo dos xamãs. E os xamãs eram o nome dos sacerdotes daquelas tribos lá dos povos Tung, né? Então, lá nos povos Tung não tinha ayahuasca, entende? Não tinha as plantas da Amazônia, né? Então, sim, as tradições xamânicas utilizam plantas de poder. A gente se referencia a elas como plantas mestres. E não só plantas, fungos, animais, né? Seres mestres, né? Que são catalisadores de consciência. Então, quando a gente associa unicamente às plantas de poder da Amazônia, a gente está fazendo uma simplificação, né? Porque tem tradições xamânicas que usam plantas de poder específicas. Tem outras que não utilizam plantas de poder. Tem outras que utilizam muito mais o canto e a meditação, por exemplo, né? Os Guarani, eles usam a erva mate como planta de poder. Olha. Né? Que não é uma planta enteógena, ou seja, que não causa estados ampliados de consciência, mas causa um estado de conexão espiritual para quem sabe utilizar, né, dentro dos protocolos deles. Então, os guaranis, eles têm, né, os rezos com erva mate, os banhos, as coisas específicas, né? E essa é a planta de poder deles, percebe? Que legal. Então as práticas xamânicas dos guaranis é com erva mate e outras ervas, com fumo, com tabaco, com petenguá, que é o cachimbo, né? Então a gente acabou que a gente generalizou como se todas as tradições xamânicas utilizassem as mesmas coisas, né? Então, na verdade, agora a gente está precisando reeducar, né, a consciência, né? Para a gente entender que cada tradição, que cada povo tem as suas plantas, tem os seus rituais, tem os seus procedimentos, e que o neo-xamanismo, por ser também uma abordagem contemporânea, fluida, ela acaba abordando um pouco de todas elas, né? Então tem essa distinção que eu gosto de trazer muito nas minhas falas, né? Pra gente realmente colocar os pingos nos is, assim. Sim. Né? Boa. E na sua abordagem, né, no caminho vermelho, quais são as características específicas desse caminho? Perfeito. Então, a primeira coisa é a compreensão do sagrado na natureza, né, na terra, que isso acho que é transversal, né, e em todas as culturas antigas vai ter esse respeito profundo, né, esse entendimento de que a terra é realmente o que nós somos, né, de onde viemos, para onde vamos. Nós somos a terra, pensando, sentindo, agindo, né, somos filhos e filhas da terra mesmo, né, então esse entendimento é matriz, né. A partir disso, a gente vai ter um respeito e honra aos ancestrais, né? Ancestrais de sangue, de espírito e da terra, que é a gente fala que é ancestralidade tríplice, né? Então, tem os meus ancestrais biológicos de sangue, que são, né, os meus pais, avós, bisavós, mas tem também os ancestrais dessa terra que a gente tá. Então, aqui agora, né? A gente tá em São Paulo, Mata Atlântica. Quem eram os povos que viviam aqui, né? Quais eram as tradições? Então, tem os ancestrais dessa terra. Quem veio antes de nós, né?
antes de ser cidade São Paulo, de chegar à colonização, né? Então a gente está pisando aqui num território ancestral, né? Quem eram esses povos? Qual era a cor deles? Quais eram os nomes, né? E a gente vê isso muito presente nos nomes das ruas, né? Aqui de São Paulo, tem muita influência indígena, né? Então a gente sabe que tem gente que veio aqui. Então essa é a ancestralidade de terra. E por último, a gente tem a ancestralidade espiritual, né? Que cada um vai ter a sua, né? Então não é porque você está aqui nessa terra que você tem que obrigatoriamente se conectar exclusivamente com essa ancestralidade. Se fosse assim, a gente não teria nem cristianismo, não é mesmo? Que é uma tradição que teoricamente vem da Palestina, né? Do Oriente Médio, etc, né? Mas a gente está num dos países de maior influência, né? Cristã, por exemplo, né? Então a gente não teria o yoga, porque vem da Índia, né? Então, sim, mas a minha alma pode se conectar com as tradições ancestrais da Índia, do Egito, do Oriente Médio, de todos os lugares do mundo. Então, cada um tem a sua ancestralidade espiritual, que é também a egrégora que eu me conecto espiritualmente. Os mestres, as divindades, os cultos, mesmo as tradições africanas, né? Sim. A gente aqui, né, o Brasil tem uma forte, pulsa muito conexão. Por conta da nossa história, da colonização africana, etc. Mas, independente disso, né? Eu posso me conectar com os orixás, né? Que vem dessas... O rio Oxum, né? Oxum, antes de ser a divindade que chega aqui, era um rio, né? Rio Oxum e assim por diante. Que legal, uau! Isso são abordagens do Caminho Vermelho, sim, né? E é interessante porque eu lembro que a Regina trouxe um ponto pra gente, que ela falou, eu sou descendente de italiano. E aí você falou, não, tem a descendência ancestral daquela terra, né? Dos xamãs daquela terra também. Exatamente, porque quando a gente fala de um país, tudo bem, mas quais eram as tribos que constituíam aquele país, né? Então, lá mesmo, nós italianos, porque eu também sou 50% do meu sangue é italiano, né? Mas você tem lá os etruscos, por exemplo, que era uma tribo totalmente matriarcal, xamânica, que vivia ali na terra, né? E que é uma das tribos que constitui o povo, né, de Roma e etc. Então você tem os etruscos, os pelasgos, que foram mais para a Grécia. Você vai ter tribos, né? Quando você fala os ingleses, eles são filhos de brigantes, escenos, trinovantes, keltói, de onde vem o nome celta, né? Então cada povo tem uma tribo de origem. Por isso que todos nós descendemos de povos ancestrais, sabendo ou não sabendo. Só que isso foi se diluindo com o tempo, né? Quando a gente fala, né, da diáspora africana, você tem o povo de Queto, né? Então você tem essas diferentes nações, mas nós também temos, né? As tradições do Oriente, os japoneses, mas você tem os que são do norte, do sul, das ilhas, do continente. Então todos os países têm as suas tribos que deram origem à constituição daquele povo, né? América Latina também. Então você tem aqui, fui pro Peru, né? Que é um lugar que pulsa bastante ancestralidade da América Latina. Mas lá você tem os Quero, os Incas, né? Você tem várias tribos que constituem aquela nação, né? E esse conhecimento foi mais ou menos se perdendo. Então a gente foi generalizando, né? Mas fazer buscar essa história, reconstituir tudo isso, é um estudo muito profundo que ajuda a gente a recuperar partes perdidas da nossa história e da nossa essência, né? Então saber de onde viemos para saber quem somos e para daí sim poder dizer para onde vamos. Por isso que eu tô lendo Sapiens lá, falei pra você. Livro essencial, de cabeceira. Traz muita informação. Maravilhoso. E quando a gente fala de povos vermelhos, ele tá presente em toda a América, né? Até na América do Norte. Exatamente, né? Então, os peles vermelhas, você tem do Chile, né? Ao Canadá, você vai ter os povos indígenas pele vermelha, digamos assim. Né? Que são esses representantes autênticos, né, entre aspas, assim, dessas tradições. Eu falo entre aspas porque é isso, né? Hoje em dia, dentro dessa nossa abordagem, nós podemos ser reencarnações dessas tribos, desses povos. Eles mesmos falam sobre isso, né? Mas, sim, né, em termos étnicos, temos somente 4 raças nesse planeta, né? A raça preta, branca, vermelha e amarela. E nas suas viagens aí, de estudos e tudo mais, o que você observou estando mais próximo das raízes de quem realmente detém essa ancestralidade viva ainda? O que você sentiu lá? Nossa,
Até me arrepia essa sua pergunta, porque, na verdade, eu já entrei em contato com alguns povos tradicionais, né? E algumas pessoas que mantêm essa chama acesa, né? Porque não necessariamente a indígena está com a chama da ancestralidade acesa. Exato. Né? E da mesma forma que não é porque é não indígena que não pode ter uma conexão. Então, esses rótulos, eles são complicados, né? Mas quando você está na presença, né, de um homem ou mulher de medicina, né, de um xamã desses antigos, né, desses abuelos, dessas abuelas, assim, que você sabe que viveu muita coisa, é como estar na presença de um grande mestre mesmo, né? Então, o tempo em volta delas é diferente, né? Só de você estar na presença, você começa a entrar em estados ampliados de consciência. Uau. Né? Tem insights. Isso acontece com grandes yogis e acontece também com esses xamãs, né? Então, já tive a oportunidade de conversar, né? De estar na presença de alguns deles. É realmente muito especial, né? Abre caminhos, né? São portais, né? Um desses nativos que eu tive a oportunidade de estar junto, o maestro Fermín Murayari, né, do Peru. E ele, né, mais de 90 anos, ele é um daqueles curandeiros tradicionais que recebem políticos, pessoas importantes que não conseguem se curar e vão até ele, né? E tá na presença dele, eu entendi muita coisa, né? Então, e ver essas tradições vivas, ele falava assim, eu consigo curar porque dentro do meu corpo tem muitos espíritos, né? Daí, tá, mas como fazer para que esses espíritos estejam vivos e atuantes? Aí vem as dietas, aí vem as práticas, aí vem as imersões, né? Que são os protocolos do Caminho Vermelho, né? Sim. Então, por isso que o Caminho Vermelho ele é cheio de ritos, né? Por quê? Para garantir que aquele ser vai estar, né, na qualidade que precisa para poder fazer o que precisa. E no símbolo do xamanismo eu já percebi, né, que tem as 4 cores, que são as 4 cores de pele que você acabou de mencionar, né? Exatamente. Então cada uma é de acordo com essa região e a cor da pele. Isso, a roda de medicina, né? Esse símbolo é um símbolo universal dentro das tradições xamânicas, porque todas elas vão falar das 4 direções, né? Só que, claro, vão ter variações. Então, né, talvez os povos andinos vão ter né, as características e os povos da América do Sul vão ter outras, da América do Norte outra. Mas o que é transversal e unânime, todas elas vão reverenciar as 4 direções, né? Que vão falar dos 4 pilares da existência: primavera, verão, outono e inverno. O corpo físico, emocional, mental e espiritual, né? Os elementos, né? Fogo, terra, água e ar, e assim por diante. E as 4 raças da humanidade, né? Então todos esses conhecimentos se interligam, né? E esse é um dos símbolos realmente, né? Podemos chamar que é um dos símbolos universais desse caminho, né? Que seria a roda da vida, né? Com as 4 direções. Que lindo. E vamos dizer assim, essa nova era, muita gente fala, né? Que tá tendo uma integração muito grande, né? Do racional com o sentir, com o caminho do coração. E eu já ouvi falar, tipo, de 5ª raça. Você tem alguma informação sobre isso? A 5ª raça, ela se conecta com algumas profecias, né? Eu acredito que a gente está vivendo essa 5ª raça nesse momento, né? Até esse intercâmbio só é possível da gente acessar tantos conhecimentos ancestrais porque é chegado esse momento da 5ª raça, que é justamente, seria a raça mestiça, vamos chamar assim. Que também é chamado de raça arco-íris, né? Porque ela tem todas as cores, né? Mas também está a serviço da luz, né? Então, as profecias dos guerreiros do arco-íris, né? Que dizia que quando a terra estivesse sendo devastada, as culturas esquecidas, os povos, né? Vários guerreiros e guerreiras de diferentes lugares do mundo iriam reencarnar para recuperar esses conhecimentos esquecidos e auxiliar na regeneração do planeta, né? E essa profecia ela foi dita e ensinada entre os Hopi, entre os Navarro, né? Entre os Cariri-Chocó no Brasil, né? Entre os Yawanawá na Amazônia. Então, várias tribos estão conectadas com essa profecia, né? E qual que é a missão? Trazer um 5º mundo de paz sobre a Terra, né? Então, essa 5ª raça seria essa raça que unifica, né, a beleza das diferentes tradições, respeitando, né, essa diversidade, né? Então, tem a beleza da diversidade, mas tem o que unifica essa diversidade também, né? Nossa, poderoso. Quando eu e a Sol, né, estamos trabalhando aí, fazendo fotos ou envolvidos em retiros, vivências, esses últimos 2 anos, a
A gente fez muitos, assim, sabe? Foi muito especial receber esses presentes, de estar junto com mestres e com egrégoras tão especiais. E é legal que a gente vai pegando informações de diferentes conduções, práticas. E cada um fala, de repente falou, né? Da nação do arco-íris. E a gente, e aí foi somando. Eu acho que é a mesma coisa que vai acontecendo com quem escuta todos os nossos episódios, né? Vai pegando essas informações aí e trazendo isso tudo pro contemporâneo, né? O que é interessante que você trouxe é que esses conhecimentos agora disponíveis de forma mais simplificada, né? Você vê o próprio Gabriel, né? Com esse conhecimento, com esse trabalho, ele não parece um yogi que tá na montanha, que tá na caverna, né? Ele tem uma vida que coexiste aqui com a tecnologia, com certeza, com a modernidade, né? Sim. Então é muito legal isso de ter esse conhecimento, trazer as raízes, mas também de uma forma acessível. Perfeito. A quem quer descobrir mais, porque todos podem, né? Hoje, né? De repente você sentiu uma coisa, um despertar, né? Uma consciência diferente. Fala assim, quero saber mais, quero estudar, quero me conectar mais e quero buscar cura. E as pessoas que chegam até você, geralmente são por qual motivo? É cura mesmo? Saúde espiritual, física e mental? Exatamente, Lucas. Só antes de responder essa sua pergunta, eu queria muito pegar um gancho nessa sua fala, que eu achei ela bem especial. Boa. Né? Uma das minhas professoras, ela fala que é o desafio do templo da cidade. Né? Porque é muito fácil a gente estar conectado, né? Realmente no ashram, na floresta, né? E realmente são lugares que a gente precisa ir. Não é que a gente não precisa deles. A gente precisa porque a gente precisa ter esses lugares de lembrar como que é uma conexão mais limpa, mais pura, né? Livre de interferências, né? Do caos urbano que a gente vive. Mas o grande desafio é colocado aqui, né? Porque daqui que saem as grandes decisões, aqui que vai sair o destino, né? Se a nossa floresta vai permanecer de pé ou não, isso está acontecendo aqui agora. Exato. Né? É um desafio sociopolítico, inclusive, né? Sim. Então a gente não pode se apartar. Então a espiritualidade, quando ela está encarnada na Terra, ela perpassa tudo isso. Ela não se isola para poder viver o seu próprio caminho. Ela está a serviço e o serviço ocorre onde precisa. E que lugar que mais precisa de cura do que nas cidades, nos grandes centros, né? Com certeza. Então a gente precisa estar fazendo aqui. E aí sim, né? Geralmente as pessoas que chegam até a mim têm dois perfis, né? Um perfil que eu gosto muito de trabalhar, que são as pessoas que estão numa jornada de busca espiritual, né? Então a gente está falando de uma cura de alma mesmo, né? No sentido de colocar mais elementos para poder avançar na jornada, né? De poder mergulhar dentro das práticas ancestrais. Então a pessoa já está nessa busca, né? E ela quer ter mais elementos, então ela já passou por um despertar e agora ela está querendo aprofundar, né? Então esse é um tipo de cura espiritual que eu trabalho muito. Mas eu também trabalho com as curas, né, que todas as outras técnicas e terapias também podem auxiliar, né? Então depressões, ansiedades, estresse, né, até mesmo curas físicas, né? Porque ao entrar em contato com as práticas xamânicas, a gente acaba trabalhando a cura dos 4 corpos, né? Físico, emocional, mental e espiritual, que são as 4 direções também, né? Então eu gosto muito de falar que é xamânico / integrativo, né? Porque é isso, né? Eu não sou um pajé da floresta, né? Eu sou alguém que está aqui na cidade, vivendo os desafios da cidade, e entendendo como que a gente pode nos auxiliar da melhor maneira, né? E trabalhando com outras práticas, inclusive, né? Porque nossas práticas têm os limites, né? Uma pessoa precisa de uma cirurgia, ela não vai lá no pajé. Ela pode ir lá no pajé para se benzer, para ter uma boa cirurgia, mas ela tem que fazer o procedimento. Sim. Né? Então as práticas integrativas, elas estão aqui a serviço, mas elas abraçam, né? A gente se dá as mãos, a gente não está competindo, nem mesmo com a medicina convencional, né? Existe o lugar da medicina convencional. Né? Não exclui, né? Não exclui. Eu vi um vídeo seu falando justamente sobre isso, da cilada da iluminação, que exclui, né, normalmente. Ixi, isso já é Você entrou num bom vespeiro. Olha aí. Mas eu gosto muito desse tema, porque é o propósito aqui do nosso trabalho com o Tribe Zen, que é conectar de uma forma leve e moderna, atual. Claro. Né? De trazer essa galera,
trazer um papo leve com as questões que a gente traz aqui de uma forma até simplificada, porque eu também estou aqui aprendendo. Eu tô nessa mesa aqui, super de ouvinte, de aprendiz. Nossa, sou muito grato por ter tantas informações ancestrais chegando, coisas que estão impactando na nossa vida hoje. E é exatamente o que o Gabriel fala, por exemplo, a gente tá aqui, a gente absorve o conhecimento dos mestres que vêm nessa mesa, nos ensinam tanto através do podcast, a gente lê, estuda, faz as nossas práticas em casa, mas a gente entende a importância também de participar de vivências, de ir para um retiro, de fazer uma reciclagem, né? Isso é essencial para a saúde também. Quando você falou, né, sobre a oportunidade de sentir esse contraste, né, do ambiente de um retiro ou de um lugar mais assim, clássico mesmo, né, a raiz. Você vai lá fazer uma viagem pro Peru, pro México, alguma coisa assim, né, ou no ashram, como você disse. É legal essa sensibilidade de entender o contraste, né, quando volta e fala assim, nossa, agora eu tô sentindo esse movimento da cidade no meu coração aqui, ó. Peraí. Isso físico. Isso acontece muito também depois de cerimônias de ayahuasca comigo. Sim. Eu sinto isso, sabe? Eu tenho uma purificação tão grande, uma elevação de energia, de frequência tão grande. Saio de lá levinho. Aí chega no centrão aí de carro. É isso. A densidade da matéria. Teve uma vez que a gente fez a bobagem de sair e falar, não, a gente precisa passar no shopping e pegar alguma coisa. Cara, foi a pior coisa que eu fiz. Porque assim, eu cheguei lá limpinho, né? Canal aberto, assim, ó. Isso. E eu senti tudo, sabe? Aquele movimento, assim, sufocava. Mas essa é a importância da integração, né? Da integração e de como eu levo essa espiritualidade para qualquer ambiente, né? Como levar a espiritualidade para a sua vida cotidiana. Como? Qual é a sua dica? Eu acho que cada um tem que criar o seu próprio caminho, né? Mas eu acho que existem práticas que podem ajudar todo mundo, né? Se conectar com a sua respiração é uma prática fundamental, presente em todas as tradições, né? Olhar para a natureza, então isso é algo que me abastece muito, né? Mesmo assim, agora eu não estou morando mais em São Paulo, estou morando numa chácara no interior, mas morei até o ano passado, né? 13 anos aqui na cidade grande, né? E uma das minhas maiores práticas de conexão era caminhar no parque, né? Enquanto eu caminhava no parque, escutava uma boa música e ali ia fazendo os meus processos, né? E meditação, né? Oração, música, né? Então são coisas que estão acessíveis a todo mundo, né? Ter um vaso na sua casa de uma flor, admirar a beleza da natureza, né? Tudo isso são práticas de conexão, né? Trazer espiritualidade dentro de casa, nas coisas simples, né? Exato. Reconhecer o sagrado de cada objeto, de cada elemento, de cada ser. Que até é um tema interessante também pra gente trazer sobre animismo, né? Que você falou isso no curso com a Regina e ela trouxe, a gente ficou super curioso pra saber mais. Isso, o animismo então é esse conceito que ele vai nos lembrar que tudo é habitado por alma, né? E que nós somos animistas na nossa essência. Quando a gente é criança, a gente dá nome para os nossos brinquedos, né? A gente cria histórias, a gente interage, a gente escuta, a gente vê as crianças falando, né? Falando com os animais. Então, que habilidade é essa? É o animismo. Essa compreensão de que tudo é habitado por alma, por espírito. Se eu sou uma alma e um espírito, eu posso também me relacionar com esse outro ser, né? E então, eu não vou olhar para as coisas como coisas, eu vou olhar como seres, né? E isso eleva cada coisa ao estado original delas, do ser sagrado que ela é, né? Então não é porque uma pedra não fala como a gente fala que ela não tem a consciência dela, a história dela, a energia dela, né? E esse olhar animista é um dos olhares que é também transversal dentro das culturas ancestrais, né? Não precisa nem ser só as culturas xamânicas, né? A gente pega um samurai, por exemplo, com a sua espada, né? A espada tem um nome, vento cortante do norte, que pertenceu ao meu bisavô, que foi... Então, aí tem todo um processo para você chegar e ele poder portar aquele objeto sagrado. Ou seja, ele honra a matéria que tá ali, mas ele honra a parte invisível que tá ali, que é a história daquele objeto, a energia, tudo que estava presente ali, né? Então, a alma daquela espada. E isso é um conceito animista, né? Uau. E é muito importante a gente resgatar o animismo por conta dessa crise ambiental que a gente está vivendo. Né? Se tudo é energia em diferentes frequências apenas,
Faz todo sentido. Faz. E trazer essa consciência é maravilhoso. Porque a gente colocou agora uma prática, né? Aqui na nossa rotina de trabalho, com o computador, com a internet. Como que a gente se conecta no começo da nossa jornada de trabalho, né? Com esses instrumentos, essas ferramentas que nos proporcionam expressar, comunicar. Sim, Que energia a gente está colocando aqui, né? Nesse momento. Então, trazendo isso para o contemporâneo é maravilhoso, sabe? São práticas que, como o Gabriel trouxe, que estão disponíveis para todos, né? Fazer um rezo, fazer uma respiração, colocar uma energia, uma intenção. E às vezes você eleva até a vibração, né? Daquele instrumento, daquele objeto. Por exemplo, esses dias veio um amigo nosso aqui, ele é médium, né? E aí ele trouxe um insight, falou pra gente acender uma velinha pro logo ali, olhar, contemplar, trazer uma intenção, talvez afirmações positivas. Porque realmente é um logo, é um nome do projeto, mas como eu vejo ele? Eu vejo ele como outro ser, como outra alma, né? Perfeito, você trouxe outra parte do animismo, né? Porque a gente fala muito sobre objetos, coisas, né? Mas cada instituição tem uma alma, né? Então, vocês aqui, Tribe Zen, tem uma alma, né? Tem um espírito. E aí, conversar com esse espírito e entender o que ele quer de nós agora, né? Um cargo de uma empresa, né? Eu já trabalhei no corporativo também. E eu estava entrando num cargo novo uma época da minha vida e eu falava, nossa, mas é uma função nova, né? Abriram essa função e eu acabei preenchendo, né, aquela função. Daí eu falei, peraí, o que eu vou fazer? Eu fui conversar com o espírito da função, do cargo. Que legal. Para entender, né? E era um espírito jovem, e claro que era um espírito jovem, cheio de energia, de entusiasmo. Ele queria muito fazer o que ele tinha que ser feito, né? Então eu já falei, bom, então é um cargo que vai precisar de energia, vai precisar que eu tenha entusiasmo, vai precisar que eu tenha esse cuidado, né? E foi muito interessante porque eu fui entendendo. Então eu tenho essa relação com tudo, né? Instituições, um logo tem uma alma, ele tá pulsando, né? Tem a forma ali energética que ele tá manifestando, mas tem também a história de vocês aqui, a egrégora de vocês aqui, que também é vivo, né? Uma alma, né? Sim. Então é muito bonito mesmo esse entendimento. Muito especial. E não é simples trazer a consciência, por exemplo, para alguém que está indo trabalhar num escritório. E cada vez que ele senta ali naquela cadeirinha, na posição dele, o que você sente? Assim, nossa, mais um dia. Segunda-feira, meu Deus. O que você sente quando você faz o que você faz? Já é um super indicativo para você navegar um pouquinho mais. Quem sabe se eu for para lá, se eu for para cá, se eu tentar coisas diferentes. Muito bom. Não é? Porque são coisas que estão dando sinais a todo segundo. O que tá me, né? Quando eu vou almoçar, quando eu vou comer, me alimentar, tudo que você faz te dá uma informação que é uma resposta instantânea no corpo. Direta. E aí? Nossa, isso não soa bem aqui. Essa intuição, por mais que você fale, eu não sou tão conectado e tal, eu gosto dos assuntos aí, mas não sou tão conectado. Mas essa informação, ela é muito viva. Ela é muito detectável, vamos colocar assim. Perfeito. Faz esse exercício aí, passa a sua semana observando as coisas que você faz, que você se relaciona e o que elas proporcionam dentro do seu corpo. Qual que é o sentimento? Né? E às vezes tem uma parte energética, né? A gente viu com o episódio do Alfredo que às vezes um determinado lugar não é tão interessante por fatores energéticos ali do lugar. Então, além da sua relação com o objeto, tem também a relação do ambiente que já está ali, né? Com certeza. Sim. E eu achei interessante você falar que você conversou com o cargo, né? Por exemplo, a gente fez a prática aqui, acendeu uma vela, incenso, fez algumas afirmações. Isso. Mas como seria, assim, você perguntar para essa entidade, para essa alma, né? Isso. Juntando isso que o Lucas trouxe também, né? Você traz uma intenção consciente e você fica disponível para ouvir sensorialmente a resposta desse outro lado. Que essa resposta não necessariamente vai assim, oi, Gabriel, tudo bem? Eu sou o espírito. Não é assim. Mas às vezes vai vir uma imagem, vai vir uma sensação, vai vir uma memória, né? Então, como você percebe? Aí vem todo o nosso campo sensorial, né? Então a gente conversa, né? Você se coloca disponível para sentir com qualquer coisa que seja. Esse microfone aqui falando comigo, né? Se a gente expandir a nossa percepção e tocar aqui já tem a memória de todo mundo que passou por aqui, que segurou esse microfone, a matéria-prima de onde ele foi feito, etc, né? E aí eu posso me relacionar com isso. Eu paro, me conecto
e tento sentir, é através do sentir, é simples. E todos nós temos essa capacidade, nós somos dotados disso, como seres humanos, né? De capacidades sensoriais e extrasensoriais. Sim. Isso não é algo especial, digamos assim. O que faz ser mais especial ou menos especial é o quanto eu me dedico para desenvolver esses canais de percepção, né? Porque muitas vezes esses canais estão entupidos, né? Então, por isso que a gente precisa das práticas para poder fazer essa manutenção e de limpeza desses canais. E também entender os momentos, porque né, não é toda hora que eu preciso estar com os canais todos abertos e limpos e disponíveis, porque senão seria uma loucura. Né? A gente precisa viver aqui no aqui e agora, né? Ter uma mentalidade prática, objetiva. Então a gente tem que saber transitar entre os nossos estados de percepção. Né? Então aqui e agora a gente está no nível. Né? Nós não vamos expandir mega, porque a gente tem uma mensagem para comunicar para os nossos ouvintes. Né? Então a gente vai ficar com a atenção plena, a gente não vai ficar, né? Mas vai ter momentos que não, agora eu preciso ir lá, né? Enfim, nas práticas, nos rituais, né? E aí sim fazer os meus trabalhos de purificação. É como abrir um campo mesmo, né? Exato. Abrir um campo. Legal. Sabe o que eu senti agora? Veio uma informação aqui, uma memória muito bonita. Que sabe quem são os maiores bruxos mesmo? Sim, ó. Os bruxinhos da vida, as crianças. É verdade. Porque o canal tá aberto. E me veio uma memória, quando eu era criança, que eu tinha um cobertorzinho. Isso é clássico de criança, né? Aquele cobertorzinho velho, aquele mantinha. trapo, a mantinha, que ficava chupando o dedo com a mantinha. E aquilo era eu lembro que eu passei, acho que boa parte da minha infância com aquilo. É como se fosse um instrumento de poder, uma coisa ali muito sagrada pra criança. E olha que bonito, né, essa relação, porque ela é natural, ela aconteceu ali, aquela conexão. Sim. E a gente, né, com o tempo vai... E dá vida pra tudo, né? Nossa, é maravilhoso. Você lembra de algum item de criança que você tinha muito apego? Olha, apego não, mas eu lembro que eu dava vida pra muita coisa. Inclusive, com a minha avó, né, que eu falei no comecinho, a gente transformava espiga de milho em boneca. Olha que E legal. aí tinha o cabelinho do milho, assim, vermelho. Eu imaginava que era cabelo, colocava uma mantinha em volta. Isso. Então, você dá vida pra coisas. Transforma objetos em brinquedo, né? Traz magia, imaginação. Magia, que é o que a gente faz, por exemplo, na nossa cultura, a gente continua fazendo isso. Só que a gente reduziu, né? Então, por exemplo, a gente faz isso quando é Natal, né? Aí vai lá, enfeita a árvore de Natal e coloca os símbolos. E tem aquele espírito natalino, que é um espírito, vai falar que não é. Você gostando ou não gostando, de repente é de uma religião que não pratica o Natal, etc. Mas não importa, porque a gente está envolto dentro dessa egrégora, né? Então, o que a gente faz? A gente escolhe um símbolo, que é a árvore da vida, que está sempre verde, que resiste ao inverno, põe estrela, que é a luz, então a gente vai trazer aquele objeto e vai tornar ele sagrado e mágico. Sim. Né? E essa magia, que é a magia do olhar ancestral, né? Que a gente perdeu, mas a gente pode resgatar isso em tudo. Não precisa esperar ser o Natal para criar uma árvore simbólica, né? Como você falou, né? Da espiga de milho, você fez um objeto sagrado, né? Que conecta com a terra, que conecta com todo essa conexão, né? E com certeza a sua avó aprendeu a fazer com enfim, né? E nunca mais esquece, né? Nunca. A gente não esquece. A macarronada de domingo com a família reunida. Exatamente. Você vê que existe um sagrado ali. Tudo é sagrado, colocando. né? Olha Com que certeza. bonito. Nossa. E o que você quer passar para sua família, para os seus filhos, né? Que momento você pode tornar mais especial e trazer essa intenção? Sim. É né? muito especial. Ligar essa chavinha. Não é legal? Vamos tornar sagrado cada dia, né? Cada dia. E ritualizar a existência, né? Porque isso que você trouxe, a macarronada de domingo é um rito, né? Onde eu vou reunir minha família e vou trazer o trigo, né? Que passou por um processo e muitas vezes vamos colocar a mão na massa ali, a energia, porque era assim, né? Então, nada fazia, né? Então, você se juntava em torno do fogo, né? Em torno do alimento. Isso, com certeza, é uma das práticas mais antigas, né? Um dos meus professores fala isso, né? Um dos rituais mais antigos e sagrados é sentar em volta de uma mesa posta e conversar e partilhar a vida. Exatamente. Esses dias veio um insight pra gente, a gente inaugurou a nossa fogueirinha aqui no quintal, né? Que legal. E aí a gente pensou, teve um insight, falou que a gente passou muito mais tempo, né? A humanidade passou muito mais tempo em volta do fogo do que na frente da tela. Perfeito. Né? E é surreal, a energia que alimenta ali, né, do fogo sagrado é poderoso. Você sente uma abertura super
agora maior, assim, da galera em relação a essas práticas ancestrais, fogo, rezo, música? Com certeza. É muito interessante, porque a mesma coisa que eu faço hoje, eu fazia há 15 anos atrás. É claro, eu passei por muitas, né, evoluções, né? Mas nem todo mundo entendia quando eu falava que trabalhava com xamanismo, por exemplo, né? Hoje em dia as pessoas entendem, tem uma procura maior, né? Tem muito mais caminhos disponíveis, né, para as pessoas que estão. Então, realmente, eu acredito que a gente está vivendo essa regeneração planetária, né? E ela está se expressando mesmo de diferentes formas. Então, cada tradição, cada, né, novo caminho que está se apresentando realmente faz parte desse movimento que a gente está vivendo, né? De expansão, de regeneração planetária, de evolução. Dentro das tradições ancestrais, a gente fala que é a chegada do quinto mundo de paz sobre a Terra. Só que ele é um estado vibracional, né? Ele não é um lugar, né? A gente acha que a nova Terra vai ser um lugar, assim. Sim, ele é um lugar, mas antes de ser um lugar, é um estado vibracional. Que a gente já tem disponível aqui agora. Só que o que acontece? A gente não consegue sustentar ele, né? Isso. É como se fosse assim, tem um pico de elevação aqui, né, das dimensões mais elevadas, outro ali, outro lá. Pessoas, cada vez mais pessoas, com certeza, mas a gente não sustenta. Rapidamente a gente volta para o padrão vibratório antigo, né? Então, quando a gente conseguir chegar nesses lugares e sustentar essa energia, aí a gente dá esse famoso salto quântico. E aí sim a gente vai ver tudo aquilo que aquelas mensagens canalizadas que a gente recebe no WhatsApp estão prometendo. Porque você fala assim, né? Há 20 anos atrás eu vi, hoje entramos na nova era, a partir de agora não haverá mais, né? Guerras. Eu falei, nossa, mas peraí, há 20 anos eu recebo essas mensagens canalizadas e aí, né? Porque não sustenta, não é que elas estão mentindo, não é isso. Elas realmente são focos de luz que despontam assim, mas não tem como sustentar. Então, aquilo a gente volta para o padrão vibracional antigo, né? E a pergunta-chave, eu acho que é como manter? Isso. E aí é orar e vigiar. Disciplina e constância, né? E aí todos nós somos importantes. Não tem quem não seja, né? Porque se não fosse importante, não estava aqui, vivo aqui agora, né? Então, quem está nos ouvindo, eu, você, todo mundo, né? Nós somos importantes, nós temos que ocupar o nosso lugar na roda, né? Então, não é só... Essa tarefa é uma tarefa planetária, de todo mundo que está vivo aqui agora, né? E nem só dos seres humanos, os animais, as plantas, todo mundo que está aqui agora tem essa missão de elevar a frequência vibracional e sustentar ela para que a gente possa aí sim realmente viver o quinto mundo de paz sobre a Terra, né? Como os Cherokee, os Navajo e os Hopi estão tentando nos ensinar e tantas outras tradições tibetanas e assim por diante. Sim, né? Maravilhoso. Essas frequências que você trouxe, né, de levar a frequência para chegar nesse lugar, né, nesse estado. E aí eu vejo que também existe uma jornada, né, um processo de elevação dessas frequências, dessa consciência, para que a gente consiga também receber esse conhecimento. Eu percebo que muitas coisas que eu mesmo li e tive contato há anos atrás ficaram lá. E aí chegou determinado momento que eu passei por outros processos e aí sim, agora tá fazendo todo sentido. E aí eu percebo que a espiritualidade hoje, trazendo para o mundo contemporâneo também, ela é interessante até para sustentar a base de sobrevivência que é necessária. Porque se a pessoa está na sobrevivência, como que ela vai elevar a frequência dela e trabalhar? Porque a gente veio aqui para ser feliz, além de experienciar, né? Com certeza. Então é muito legal trazer essa visão que a espiritualidade não é só para quem quer se iluminar e alguma coisa muito mágica. Exatamente. Mas ela é também um pilar de sustentação para navegar nesse plano, nesse momento. Muito boa essa sua colocação. A espiritualidade é um refinamento da consciência. É só isso, né? Que vai permitir eu viver melhor, perceber o outro melhor, captar outras coisas que eu não estava captando, porque a minha mente estava num estágio de consciência em que eu não conseguia ver aquilo. Aquilo já estava lá, mas eu não conseguia ver. Exato. E aí, com esse refinamento da consciência, nossa, eu passo a sentir outras coisas, ver outras coisas. Então, a gente está falando, a expansão da consciência é a espiritualidade, né? Com uma consciência expandida, eu vejo mais, enxergo melhor e tenho mais poder, né? Só que poder, né, que é uma palavra bem controversa. Sim. Mas é poder ser, poder fazer, né? Melhores decisões. Poder viver, exatamente, né? Poder viver as coisas que já são,
né? Mas que estavam ali cheio de bloqueios. E esse poder, uma coisa que tá muito latente, assim, que várias pessoas falaram nos episódios anteriores, é sobre essa questão. Esse poder vem também quando a gente ocupa nosso lugar, né? Você falou ocupar o seu lugar na roda, né? É isso que é o nosso poder pessoal, né? Então, tem coisas que só você pode fazer pela natureza, né? Tem músicas que só você pode cantar, tem mensagens que só você pode transmitir. Então, se eu não faço, se eu não ocupo meu lugar na roda, é como se a natureza toda se prejudicasse, né? O que seria de nós se, de repente, né, os grandes inventores da humanidade, os grandes cientistas, os grandes músicos, poetas, não existissem, né? A falta que faria, né? A humanidade poderia continuar existindo? Com certeza. Mas talvez com menos beleza, com menos, né? Enfim, então nós temos que ocupar o nosso lugar na roda, não só por uma questão de realização pessoal, mas por uma realização coletiva. Sim. Né? Que é a verdadeira felicidade, né? Não existe, vou ser feliz só eu no meu mundinho, né? E aí, né? Quando eu tiver a casa, o carro. Isso, mas e a realidade ao nosso redor, né? Então, essa felicidade genuína, né? Que é um conceito budista que eu gosto muito de incorporar também nas minhas práticas, né? Que é quando eu tô vivendo o meu papel no mundo, e esse papel no mundo, ele acrescenta, né? Ele faz a natureza ser melhor, né? Eu não passo simplesmente deixando um rastro qualquer, né? E aí, conectando com o Caminho Vermelho, a gente fala do rastro de beleza, né? A gente fala que é caminhar em beleza. Então, caminhar em beleza sobre a Terra é isso. Por onde eu passo, eu vou deixando que tipo de rastro, né? Nossa, essa chave veio pra gente como download ontem, um tempo atrás, que que rastro você está deixando no mundo. É uma consciência pra gente deixar no final desse episódio maravilhoso. Maravilhoso, que é justamente pensar nisso. Que rastro você está deixando, sabe? Conforme você passa, usa, se conecta, se expressa, o que isso reverbera nesse ambiente? A gente faz a nossa prática aqui de check-in, né? E foi algo que veio, assim, emergiu pra gente trazer pro campo. A gente tinha conectado com isso quando a gente fez o primeiro movimento de coletivo. E ontem a gente trouxe justamente sobre isso no campo. Que rastro que eu tô deixando? Eu tô deixando melhor, eu tô acrescentando o equilíbrio entre o dar e o receber, essa interdependência que existe no coletivo e que precisa ter numa terra regenerada, com certeza, né? Coletiva. E as relações são um portal pra acelerar isso. Né? Não adianta se isolar na montanha nesse momento, né? A gente tem que aprender se relacionando. É uma boa oportunidade. Né? Com certeza. Que legal. Gratidão. Gratidão por tantas informações e tanto saber. Nossa, que legal. Maravilhoso. Tô feliz. E, Gabriel, como que o pessoal pode te encontrar? O que tá emergindo, assim, no seu trabalho? Cursos, vivências? Sim. O meu trabalho hoje, ele ocorre dando aulas, né? Então, eu dou cursos, formações de xamanismo, né? Tem formações curtas, formações longas, né? Dentro do Caminho Vermelho e dentro do xamanismo moderno, né? Então, eu faço essa distinção, né? Então, eu faço parte de uma linhagem ancestral, né? Ameríndia, e dentro dela existem cursos, formações específicas, né? Que eu acabo sendo um dos instrutores. E tem as minhas formações particulares e os meus atendimentos terapêuticos, né? Como terapeuta xamânico. Então, eu atendo online, presencial. E aí é só entrar no meu Instagram, Gabriel Ocean. E lá no Linktree tem todas as possibilidades, os retiros, né? As formas de me acessar. Maravilhoso. A gente vai deixar os links também, né? Na página do site. No nosso site, na página do episódio, você pode pegar o link direto. E já aproveita, se você gostou desse episódio, faz um stories, marca a gente. Isso. Indica pra alguém. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. A força do coletivo. Passa adiante. Força do coletivo. É isso? É isso. Gratidão, Gabriel, pelo papo maravilhoso. Gratidão, pessoal. Muito sucesso, bons ventos. Abençoe aqui o canal de vocês e o trabalho de vocês. Arro. Muita conhece. Arro. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.